Eu queria que você abrisse comigo no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 17. Hebreus 6, 17. Aqui a palavra de Deus nos diz: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, temos separado esse tempo para estar na Tua presença, Senhor. Viemos, Senhor, porque o Senhor tem nos feito herdeiros e precisamos conhecer mais e mais ao Senhor e a nossa herança. Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha se revelar a nós, venha falar conosco. Somos feituras do Senhor, foi o Senhor que nos criou e tudo que o Senhor faz tem um propósito. Então que possamos nessa noite conhecer o propósito de todas as coisas nas nossas vidas. Que possamos conhecer mais e mais, Senhor Deus, do Teu coração, porque é no Teu coração que estão os planos e os propósitos preparados para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos revelar, fala conosco, Senhor, através da palavra, através da Sua voz prometida, que iria nos ensinar o caminho que devemos seguir, queria ser uma voz atrás de nós, dizendo: esse é o caminho, seguir por ele, e queremos seguir o Teu caminho, queremos estar no centro da Tua vontade. Por isso separamos esse momento, por isso entregamos as nossas vidas, porque confiamos no Senhor, confiamos num Deus bom, num Deus de propósitos e planos de bem para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém? Nós estamos numa conferência Herdeiros, e como aqui nós lemos, diz, né, que ele queria mostrar firmemente para os herdeiros o quê? O que ele queria? O propósito, a imutabilidade do propósito. O que é imutabilidade? É algo que não muda. Deus não muda. Eu sou o Senhor e não mudo, ele diz. Tudo que ele fez não foi ao acaso, foi planejado. Ele é imutável. O propósito que ele tem para mim e sua vida já foi escrito. Como diz a palavra, que Davi entendeu isso. Antes que eu entrasse no ventre da minha mãe, o Senhor me conheceu. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus é imutável. Ele não muda de ideia. Amém? Glória a Deus, porque Deus não muda de ideia. A gente muda, mas Ele não muda. E hoje o que eu quero falar? O que o Senhor colocou para a gente falar um pouquinho sobre propósito. E não tem como falar de propósito se nós não falarmos também de identidade e um pouquinho de paternidade. E nós vamos caminhar aqui, e eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Como eu disse, Deus fez tudo com um propósito. Se Ele fez tudo com um propósito, Ele fez a sua vida com um propósito ou não? Amém. Ele fez a minha vida e a sua vida com um propósito. Ele criou todas as coisas, a criação existe por um propósito. Nada veio a existir por acaso. Tudo foi planejado. Às vezes a gente não entende, né? Parece assim que chegou um dia lá que talvez Deus estivesse sem ter o que fazer. Ele falou assim, vamos criar aqui. Haja céu, haja luz, desculpa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não. Tudo que vem a ser criado, entenda bem, a gente vive isso num princípio natural. Ele acontece primeiro na nossa mente. Eu vivi muito bem isso quando a gente decidiu construir uma casa, né? E eu tinha já um projeto. O meu projeto tinha que ser uma casa de esquina, com uma entrada do lado, que seria a frente. Eu planejei. Aí eu procurei um arquiteto, com a minha planta quadrada, né? Falei assim, eu quero assim, eu quero entrada por aqui eu quero uma sala de estar, uma salinha de jantar. Quem fala, se eu ficar falando isso, vai achar que era uma mansão, mas não era não. Mas era, né? Eu quero 3 quartos, eu quero uma varandinha. E aí ele pegou, né?
nos apresentou alguns dias depois um projeto. E que coisa linda, né? Fiquei apaixonada pelo projeto da minha casa, né? Ali, o arquiteto que sabe o que faz, ele fez aquilo que eu tinha planejado e planejou de uma maneira melhor. Agora, vamos imaginar, não foi um dia, por acaso, que o pedreiro chegou lá e começou a cavar um buraco e começou a levantar um tijolo? Não. Ele já sabia, porque tudo já estava planejado. Então, quando Deus criou todas as coisas, já havia algo na mente de Deus. Um propósito na mente de Deus para que todas as coisas fossem criadas. Amém? A criação do homem. Vamos, abre comigo lá em Gênesis. Gênesis, deixa eu ver, 1. Eu não anotei aqui, tá, gente? Estou procurando ao vivo. Oi? 1:27. A criação do homem. Vamos ver o que Deus fez. Ele planejou. Aqui a palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Existe um plano aí. Primeiro diz aqui que Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou. Quando a gente lê homem aqui, não é homem, figura masculina. Macho, vamos dizer assim, né? Que às vezes as pessoas tem traduções que diz macho e fêmea os criou, né? Não, ele criou o homem, o ser humano. Só que existia um propósito. E para que esse propósito fosse cumprido, ele quase que como colocou assim, um numa casinha, um no outro. Homem e mulher os criou. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que não há diferença entre homem, mulher, servo, livre. Porque somos todos seres humanos. Todos somos criados seres espirituais. Só que para um propósito, Deus fez a diferença. Homem e mulher, macho e fêmea. E nesse propósito existe o quê? Existem funções diferentes. E aspectos físicos diferentes para o propósito. O homem foi feito mais robusto, porque, segundo a criação de Deus, ele precisaria ir prover o sustento e caçar, né? e cortar lenha. E a mulher, ela é mais delicada, para ela coube um propósito de dar à luz. Né? Ela foi feita com seios para amamentar. Tudo tem um propósito. Então, a gente precisa entender a beleza do propósito. E Deus não é um Deus de confusão. Por isso que nós não estamos aqui para falar contra o que as pessoas falam aí fora, como a pastora Etel falou. Mas nós precisamos crer no propósito de Deus. Deus fez homem e mulher com propósito. Quando a gente quer reverter isso, dá ruim. Dá ruim, porque se perde o propósito. Se perde o propósito de multiplicação. A gente vê pessoas aí com filhos, né? A Tami é pai. Mas não teve sêmen dela. É impossível. É impossível. Porque ela foi criada como mulher. Ainda que ela queira ser outra coisa. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu estou querendo que você entenda o que é propósito. Deus é um Deus tão detalhista que Ele tem propósito para todas as coisas. Cada parte do meu corpo e do seu corpo existe com um propósito. Para quem não sabe, eu era, né? Não sei se eu era dentista. Eu era dentista. Para vocês terem uma ideia, os dentes. Você acha que Deus criou para deixar a gente mais bonitinho? Para não ser banguelo, vamos dizer assim? Não. Deus criou os dentes com funções. E cada dente tem uma função. Os centrais e laterais, eles cortam o alimento. Eles foram formados. Deus planejou que eles cortassem os alimentos.
O canino, que são os pontudinhos, Deus planejou para que a gente começasse a furar, a macerar os alimentos. Aí nós temos os pré-molares, que é onde começa, né, a mastigação, a começar a triturar os alimentos, e os molares, que são aqueles dentes mais robustos. Sabe por que Deus criou isso? Porque Deus fez tudo perfeito. Porque a gente não podia engolir um pedaço de carne e aquilo passar rasgando aqui e cair no estômago e te fazer mal, e como é que ia para o intestino. Entendeu? Gente, tudo tem um propósito. Uma vesícula biliar tem um propósito. Um fígado tem um propósito. Então, querido, entenda. Deus fez todas as coisas com um propósito. Amém? E existem propósitos que são propósitos universais e propósitos específicos. Específicos. O que é um propósito universal e o que é um propósito específico? Propósito universal é aquele que Deus fez para todos nós. Deus quer que todos nós tenhamos dentes. Deus quer que Deus usemos os nossos dentes para a mesma coisa. É um propósito universal. Mas Deus também criou a Ana Carol com um propósito específico. É algo que é só dela, que só ela pode fazer. E por isso Deus já deixou a gente bem individualizado, né? A gente sabe que a nossa digital é única. Isso já demonstra de um propósito único. Então, nós temos que conhecer o propósito universal e o propósito específico, porque um depende do outro. Como assim? Vamos falar de propósitos universais. Como eu disse, Deus criou homem e mulher, e Deus criou o casamento. E dentro do casamento, Ele colocou alguns propósitos. Falou para o homem, cuida da sua esposa como a parte mais frágil. Querido, você vai dar conta se você maltratar a sua esposa. Ainda que com palavras, você vai dar conta. O Senhor fez ela mais frágil. Então, né, nós temos que conhecer o homem e a mulher, os propósitos, e obedecer. Mulheres, a palavra diz que você foi feita como uma auxiliadora idônea. Você foi feita e Deus quer que você seja uma esposa sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então, uma mulher, uma auxiliadora idônea, não destrói o marido com palavras, com desprezo. Não, ela ajuda o marido nas lutas, nas dificuldades, em oração. Então, nós precisamos entender que... E aonde que está? Mas como é que eu sei quais são esses propósitos? Existe um manual. É um manual. Quando você compra um celular, todos eles vêm com um manual, não vem? Se você ler, você vai saber tudo para quê, tudo que ele tem, para que ele serve. Agora, depende de você ler e botar em prática o que está sendo lido. A maior parte das pessoas compram celulares, às vezes até caro, e só usa para tirar foto, entrar no WhatsApp e nas redes sociais e mandar o WhatsApp. Sendo que, às vezes, eu mesmo, o meu celular, ele tem umas coisas de câmera que eu usei uma vez para brincar, para fazer teste. Nunca mais usei. Então, queridos, a gente precisa entender isso, que a Bíblia é um manual e ela nela revela todo o potencial. Tudo que eu e você precisamos para sermos bem-sucedidos na nossa vida. Para nós herdar. Quando fala de herança, fala disso. Todo o seu potencial, tudo que Deus preparou para você ser e fazer. Isso é maravilhoso. Nós temos uma herança, um potencial tremendo. É um potencial tremendo. Um dia, né, eu vi um pastor que estava pregando sobre propósito, há muitos anos atrás, numa conferência, e eu não esqueci mais o que ele falou. Ele falou assim, vai no cemitério. Ali o cemitério é um lugar triste, porque ali tem muitos propósitos enterrados. Pessoas que poderiam ter feito grandes invenções, bens, e às vezes viveu uma vida miserável. Então, a gente precisa conhecer o nosso propósito. E o propósito, ele tem objetivo. Como eu disse, a Ana Carol, ela foi criada para algo... Vou pegar a Ana Carol aqui. Algo específico. A gente não pode querer pegar um carro
Vamos pensar, quando a gente vai para um lugar, Ilhabela, você pega o seu carro e você entra ali na balsa para você atravessar. Se você quiser pegar o seu carro e dar uma acelerada e sair da balsa, porque você quer chegar com o seu carro à Ilhabela, o que vai acontecer? Vai afundar. Por quê? Porque o carro, ele foi planejado para andar em estrada, não para andar no mar. A mesma coisa, você pegar um barco com remo e botar na estrada e tentar sair remando, nossa, acho que você vai levar séculos para conseguir sair do lugar. Porque o barco foi feito para andar na água. Então, nós precisamos entender isso na nossa vida. Infelizmente, tem muito carro querendo ser barco, tem muito barco querendo ser carro, e aí traz toda sorte de confusão. Mas nós vamos entender hoje o que Deus quer, o que Deus tem. Então, a gente precisa, o quê? Como que eu descobrir o propósito? Como eu disse, o propósito universal está aqui. Por que está aqui? Porque você tem que perguntar, para o Criador de todas as coisas, o propósito. Amém? Como eu disse, o Criador sabe o propósito. O que acontece hoje, a Etel pregou muito bem, uma palavra poderosa. Hoje a gente tem entrado na onda das criaturas. As criaturas têm falado como deve ser. Então eu vou acreditar na criatura. Só que a criatura, muitas vezes, ela não é mau caráter, como a Etel falou. Ela é uma pessoa ferida. É uma pessoa limitada. Muitas vezes até usada pelas trevas. Mas, então, querido, nós precisamos entender, nós precisamos perguntar para o Criador de todas as coisas. Senhor, o Senhor me criou para ser um esposo. Como eu vou agir para ser um bom esposo? O Senhor me criou como filho. Eu sou filho. Como que eu vou agir com os meus pais? O Senhor me colocou numa empresa e eu tenho meu chefe. Como eu vou agir como meu chefe? Tem tudo aqui. Aqui tem como que você vai agir em cada área da sua vida. Você quer ser próspero financeiramente? Leia Provérbios. Provérbios vai te ensinar a ser próspero. É um manual para você pagar quem você deve. Não só Provérbios, A Bíblia inteira fala de princípios que são, assim, manuais que nos ensinam a viver o propósito, receber a herança. Querido, não adianta você só ter fé, não. Você tem que cumprir o propósito. Amém? Não adianta eu querer ser uma boa esposa e não agir à altura. Então, nós precisamos entender essas coisas. Então, nós precisamos perguntar para Deus. Por quê? Porque o nosso propósito, ele nasceu no coração de Deus. Ele está na mente de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios 2, 9. A palavra de Deus também diz, lá em Jeremias 29, 11. Foi um texto que Deus falou para o povo, mas ele se aplica a nós também. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamentos de bem, de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Vamos parafrasear um pouquinho. Eu é que sei os propósitos que tenho para vocês. Eu que preparei. São de bem, de paz, não de mal. A palavra de Deus diz que nada vindo do céu, do Pai das luzes, pode ser mal. Nós não somos tentados com o mal, porque Deus não pode tentar a gente com o mal, porque Ele é bom. Amém? Quando somos tentados por Satanás, por conta das nossas concupiscências, é o que a palavra de Deus diz. Então, os planos que Deus tem para você é de bem, é de paz. Eu posso falar, sem dúvida, o plano que Deus tem. Vamos falar para o Gabriel, tem que mudar agora o foco. Para a sua família, é um plano de bem e de paz.
você vai ter uma esposa, uma mulher de Deus, que vai ser uma auxiliadora no propósito que Ele tem para a sua vida. O plano que Deus tem é de bem e de paz. Deus tem um propósito de você criar filhos que vão ser valentes nessa terra e vão fazer a diferença. Deus não nos criou para que os nossos filhos sejam para destruição. Não. Então nós precisamos conhecer a nossa herança para a gente clamar e proclamar a nossa herança. Como a gente conta, quando a gente conheceu esse Deus e as coisas que Ele tinha nos prometido, nós começamos a clamar. Minhas filhas são casadas com homens de Deus. Por quê? Porque nós clamamos desde o dia do nascimento delas. A primeira oração que nós fizemos, nós já oramos pelos esposos. Não só isso, a gente cresceu inculcando o que elas precisavam procurar para um marido. Isso é função de um pai e de uma mãe. Ou você vai deixar o seu filho? Não. Ah, mas se estiver dentro da igreja tá bom. Não tá bom, querida. Tem muito incrédulo sentado dentro da igreja. Não. Eu já contei, eu andava, um dia eu escrevi e eu fiz como um memorial, eu escrevi as características dos homens, dos maridos das minhas filhas. Foram várias, né? Vou falar só uma, que é a mais importante. Que ame a Deus acima de todas as coisas, que ame a Deus acima delas. Porque se eles amassem a Deus acima de todas as coisas, elas iam estar bem. E andei com isso muito tempo na minha carteira, porque às vezes eu abria e batia o olho e lembrava, Senhor, está aqui o meu pedido. Amém? Então nós temos que entender algumas coisas, porque tudo já está pronto, tudo já está planejado. Agora, o que vai acontecer, querido? Mas vamos ler, né? Eu pedi para vocês abrirem e não li. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aqui também ele estava aplicando para um contexto, mas nós podemos aplicar a palavra para nossas vidas também. Queridos, quando eu era adolescente, eu jamais imaginava o que Deus ia fazer comigo. Onde eu estaria hoje. Né? Quando eu era adolescente, eu imaginava um futuro até sombrio, né? Porque eu era extremamente tímida, me achava extremamente feia. Então, assim, olha, eu não imaginava. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o quê? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer saber de uma coisa? Nenhum de nós aqui, nem eu, nem Marcelo, nem você que está aí, você sabe ainda o que Deus tem preparado para você. Deus vai te surpreender. Jovens, o que Deus tem preparado para vocês, adolescentes, crianças, e para nós também, né? Mas eu digo assim, porque a gente aqui já tá vivendo, né? Já como meu marido diz, a gente às vezes sobe a ladeira, agora já estamos descendo. Né? Nós já estamos descendo. Mas vocês não imaginam. Mas é lindo, é maravilhoso, assim como eu não imaginava que Deus iria fazer na minha vida, e o que Ele fez na minha vida. Amém? Agora, o que eu preciso para conhecer esse propósito, para descobrir? Em Hebreus nos dá uma... Hebreus não, desculpe, Romanos. Abra comigo em Romanos 12. Um a 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que ela é boa,
ela é agradável e ela é perfeita para a sua vida. Ele tem um propósito que é bom, que é agradável e que é perfeito para a tua vida. Mas então, o que eu faço para experimentar esse propósito? O que você precisa? Você não pode se conformar com esse século, com esse mundo. Você tem que transformar. Mas como assim? O que acontece? Por que nós não podemos nos conformar com esse mundo? Porque esse mundo, como eu preguei ontem, ele jaz no maligno. E esse mundo existe muito pecado, muita dor. Se nós vivermos conformados com esse mundo, você muitas vezes vai viver uma vida destruída. Vou te dar um exemplo. Se você cresceu numa casa onde o teu pai vivia alcoolizado, muitas vezes chegava tarde, você vivia com medo, você vivia trancado, porque se ele achasse que você olhou torto, ele já ia lá e te espancava. Você vai crescer uma pessoa, muitas vezes com características assim, como é que vai ser conformado com uma situação de... A falta de paternidade da terra traz tanta rejeição, tanta dor, tanta... Então, o que acontece? O que o Senhor fala aqui? Você não pode se conformar com o estilo de vida que você tinha. Você precisa conhecer um outro estilo de vida. Você não pode se conformar a reproduzir a imagem do seu pai dessa terra. Você precisa renovar sua mente para conhecer outra coisa, para conhecer o reino de Deus, para conhecer o reino da luz, o que existe no reino da luz. No reino da luz você tem um pai que é amoroso, um pai que é cuidadoso, um pai que batalha, que luta, um pai que luta tanto que é a si mesmo, né? Ele entregou o seu filho para que ele mesmo morresse na cruz por mim e você. Sabe, você pode ter vindo de um lar destruído, mas você não pode se conformar com essa mentalidade. Deus quer transformar a sua mente. Eu, quando casei, tenho que contar esse testemunho. Eu amava meu marido, mas eu tinha uma mentalidade muito... Nossa, Deus fez uma mudança. Quando a pastora Etel falou assim, quem achava que a Bíblia era machista? Eu não só achava, como eu falava. Esse negócio de Bíblia é machista. Foi escrita por homens e do sexo masculino. Era isso. Quando eu casei, a minha mentalidade era, se der certo, deu. Se não der certo, eu separo. Eu casei com essa mentalidade. Mas eu não conhecia Jesus. Mas no momento que eu conheci o Senhor, a minha mente foi renovada. Foi renovada pela palavra. E eu nunca abri, e nem preciso abrir, porque nós somos transformados, lapitados. E cada dia eu me tornava uma esposa melhor e ele um marido melhor. E não tem como. Então é isso, quando a gente fala para a gente renovar a mente. Você precisa conhecer quem você é. Porque a sua velha natureza... Quando você era do Império das Trevas, você não sabia quem você era. Você lembra da história do patinho feio? Eu acho que, pelo menos eu, quando era criança. Quem não conhece a história do patinho feio? Acho que todo mundo conhece. Que bom. A história do patinho feio era um cisnezinho que nasceu, um cisne, só que ele foi criado ali no meio dos patos. Então ele olhava... E ele olhava os patos e falava assim, nossa, olha o bico deles, olha o meu bico. Não é bico, não sei se é bico, é bico, né? É uma ave, é um bico. Olha a pena deles, olha a minha pena, olha o tamanho da asa deles, que é bonitinha, pequenininha, olha a minha, é desengonçada. Entendeu? O patinho feio, ele era um cisne. Só que a mentalidade dele era de patinho. Então, ele queria ser igual ao pato, porque ele foi criado com os patos. Então, querido, a gente precisa entender isso. Amém? Que Deus nos criou, nós somos os cisnes de Deus. Amém? Nós não somos pato, não. Nós somos cisne. Então, nós precisamos renovar a nossa mente para conhecer a minha herança. Como eu disse ontem de manhã, teve uma vez na minha época que eu fiquei com medo de demônio. Porque eu era uma patinha feia ali. E o bicho estava
se mostrando forte. Hoje eu não tenho medo, porque eu sei a minha identidade. Eu sei que eu sou filha. Eu sei que o que Jesus me prometeu, que em nome de Jesus eu ia expulsar demônios. Eu sei o que Ele me prometeu, a minha herança. Embaixadores do reino, essa é a nossa herança. Eu vou ter medo do quê? De quem? Eu sei o que Deus prometeu, que maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei, eu tomei essa identidade de filha, de herdeira. Tem muitas coisas na minha vida que eu tomei de identidade de herdeira e nada vai me demover. Amém? Porque eu sei quem eu sou. Tem coisas que é muito clara para mim. E eu acredito que para você também. Mas se não é, seja que seja. Porque a hora que você toma a posse dessa mentalidade de filho, de herdeiro, você vai desfrutar da herança. Amém? Você quer ser um herdeiro que tem um testamento pregado na sala da tua casa? Ou você quer ser um herdeiro que pega o testamento e vai lá no juiz e fala assim, eu quero a minha parte, eu quero dinheiro, eu quero bens, eu quero tudo que me é devido? Testamento é isso, não é algo, ele pode ficar escrito aqui. Querido, desculpa se alguém faz isso, eu sei que muita gente faz. Adianta você ficar aberto no Salmo 91, achando que a letra, o diabo vai vir aqui ler e ele vai ter medo? Não, mas quando você fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, tu é meu Deus, meu escudo, meu baluarte, não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Entendeu? Eu tomo posse, aí sim. Porque aos anjos dará ordem ao meu respeito para não pisar, para não tropeçar em nenhuma pedra. Aí eu estou tomando posse da minha herança quando eu digo isso no mundo espiritual. Sai, porque os anjos do Senhor, Ele dá ordem. Não adianta a gente ter isso aqui na letra. Nós precisamos transformar a nossa mente pela palavra. Amém? Por isso que a gente precisa conhecer a palavra e precisa tomar posse e precisa declarar. Né? Vocês sabem que eu tenho alguns versículos que eu falo para todo mundo. Mas foi coisas que Deus renovou minha mente. Sabe, qualquer notícia ruim que vem, Deus já falou para mim, não teme. Tudo bem, que às vezes uma notícia vai continuar sendo uma notícia, não sei o quê, mas eu não vou deixar ela me dominar. Porque eu confio no Senhor. Não teme má notícia, seu coração está firme confiando no Senhor. Amém? Se Deus fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. Porque se Ele é Ele, Ele sabe o que é melhor. Amém? Então, a gente precisa tomar posse disso. Aleluia, né? Estou perdida aqui, peraí. Todo mundo prega bonito, né? Com tablet. Eu estou com papelzinho, não é nem caderno, é papelzinho. Ora pela sua pastora para lá. Eu amo tecnologia, mas ainda gosto do papel. Espera aí, gente, que eu vou ver onde que eu estou aqui. Amém. Eu preciso correr. Então, nós precisamos renovar a mente. Eu estou que nem até ontem, com um monte de... Gente, a gente tem que buscar a Deus. Onde que a gente vai conhecer? Como é que você vai renovar a mente? É buscando a Deus. Eu li em algum lugar, ouvi em algum lugar, que diz assim, que a Bíblia é o único livro que nós lemos, onde o autor está do nosso lado. Amém? Olha que privilégio. Você gosta de ler livro? Leia. Mas não deixa de ler a Bíblia. O próprio Deus está ali revelando, o próprio Espírito Santo vai estar revelando. Que coisa mais tremenda. E nós temos que buscar Deus, não é por religião, querido. Não, eu tenho que fazer o meu compromisso, né? Tem a conferência Herdeiros, eu vou lá, né? Porque afinal eu faço parte da Igreja Cristã Bíblica. Nossa, porque eu sou um dirigente de GR, então se eu não for, vai pegar mal, porque... Não, querido, não busque o Senhor por religião. Não busca por necessidade, porque simplesmente você precisa de uma cura, de uma libertação. Busque o Senhor porque Ele é tudo. Ele tem todas essas coisas, sim. Mas busque o Senhor para conhecê-lo e para você conhecer a sua identidade, porque é nele que você vai conhecer a sua identidade. Jesus, ele conheceu a identidade dele. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar com os pais. Eu já comecei a falar com os pais, mas quero falar de novo. Em Mateus 1:18, se você quiser abrir comigo, a gente vê aqui, o que acontece? Jesus
a gente vê que com 12 anos, Jesus, ele tinha ido para Jerusalém lá com os pais, e de repente o pessoal voltou, e quando eles iam de caravana, então muitas vezes eram várias famílias, a mãe, né, a Maria e o José, achou que Jesus com 12 anos estava com a outra turma, né? Com o tio, com a tia. Só que chegou no momento que eles devem ter olhado e falado, nossa, cadê Jesus? E foram atrás de Jesus. E a gente conhece a história, que quando chega lá com 12 anos, Jesus, né, os pais confrontam Jesus. Jesus, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, deixa, eu estou aqui resolvendo os negócios do meu pai. Ele sabia que José era o pai dele, mas ele sabia a identidade dele, que ele era filho de Deus. Mas sabe por que eu acho que ele sabia? Não é porque ele era sobrenaturalmente, já sabia, porque a gente sabe da humanidade de Jesus. Por isso que eu pedi para você abrir em Mateus 1, 18 a 21, que eu acho muito bonito. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua esposa, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Eu creio, gente, não fala aqui, mas eu creio que Jesus, Maria e José, desde que ele nasceu, foi implantando a identidade dele. Você veio com propósito. Porque o quê? Aqui, José sabia. Deus falou com José que o propósito dele ia ser o quê? Ele chamar Jesus, que ele ia salvar o povo do pecado. Então, ele foi criado com isso, com o propósito. Você não é alguém que é para andar de maneira qualquer. Você é um salvador. Jesus significa, Jeová é a minha salvação. Jeová é Salvador. Então, cada vez que falava assim, Jesus, vem aqui. Estava falando assim, Salvador, vem aqui. Né? Jesus, vai lá comprar 1 quilo de galinha, sei lá, não sei o que se comprava. Salvador. Então, ele foi a identidade implantada. Pais cristãos, implante a identidade nos seus filhos de Deus. É inadmissível a gente criar os nossos filhos chamando de qualquer nome, seu burro. Não, você tem que botar a identidade de Deus, você tem que falar assim, você nasceu para cumprir um chamado, você está aqui nessa terra com um propósito. Todas as coisas que você vai fazer têm um propósito. Eu fiz isso com as minhas filhas, cada etapa da vida delas, eu falava assim, ore pelo propósito. Que profissão que eu vou ter? Ora, Deus vai falar, Deus tem um propósito. O propósito de Deus é melhor. Imprima o quê? A característica de Deus. Imprima a dependência de Deus nos seus filhos. As minhas filhas cresceram ouvindo lá em Deuteronômio, quando fala assim, quando entrares para conquistar, né, tiverem vitória na sua vida, não diga que foi o seu braço, a tua força, que te fez adquirir as riquezas. Antes vocês vão lembrar do Senhor. Eu sempre martelei isso. Para quê? Porque eu sabia que Deus tinha e tem grandes coisas para as minhas filhas, mas elas nunca vão esquecer que é pelo Senhor. Você entende? Porque se eu também como pai só, vai filha, você é bambambam. Ó filho, você é o cara. Aí você cria um filho soberbo, e a soberba precede a ruína, independente se está na igreja ou não. Entendeu, gente? Eu não sei se vocês estão entendendo. Crie a identidade dos teus filhos, crie o que o Senhor tem, mas assim, debaixo da palavra do Senhor mesmo. Sabe, agora eu vou perguntar, quem é você, qual é a sua identidade? Nós não vamos falar nisso.
Mas durante o ano nós temos falado, né, de que nós vamos começar e a gente espera fazer algumas coisas para mexer mais profundamente em libertação, né, algumas quebras de aliança que nós vamos fazer, em identidade, para que se você ainda tem uma identidade mal resolvida, que Deus venha curar e revelar a tua identidade, mas você precisa conhecer a sua identidade. Sabe por quê? Porque o mundo, o inimigo, ele faz de tudo. O que o diabo, qual que é a intenção do diabo quer? Se Deus fez tudo com propósito, e o propósito de Deus é bom, e é para a glória dele, a última coisa que o diabo quer ver é coisas boas para a glória de Deus. Então ele vai fazer de tudo para que você não conheça seu propósito, para que a sua identidade seja deformada. É por isso que ele usa pessoas para levarem, muitas vezes, a estuprar, para marcar vidas. Se você foi abusado, Deus não tem nada a ver com isso. Deus estava chorando juntamente com você ali. Foi o diabo, para deturpar a sua identidade. Mas Deus é um Deus que cura, muda a identidade. Amém? E essa identidade, ela só vai ser impressa pela paternidade. A paternidade genuína, a paternidade de um Deus bom, que vai imprimir em você a identidade correta. Quando eu conheci Deus como Pai, eu mudei. Porque, como eu já disse várias vezes, eu gostava de Jesus. Eu achava Jesus bonzinho, coitadinho de Jesus, nasceu na manjedoura, cresceu fazendo bem, morreu, mataram Jesus naquela cruz. Então, Jesus para mim era uma historinha, mas ele era bonzinho. Mas Deus eu não gostava. Eu achava que Deus é mau. Que Deus que é esse que a gente vê esse mundo perdido, pessoas miséria, morrendo de fome, assassinadas. Mas eu não conhecia o coração de Deus, um coração amoroso, um coração de pai. Jesus disse ali, o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos mostrar o Pai. Amém? Na conversa que ele teve com os discípulos, eu acho que foi quem que perguntou, mostra-nos o Pai? Foi Natanael? Não lembro, tá, gente? Um dos discípulos falou assim, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, o que eu faço, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. Jesus só andou aqui, como diz a palavra, fazendo bem, curando os enfermos, libertando aqueles que eram oprimidos pelo diabo, diz em Atos. Esse é o caráter do Pai. Nós precisamos conhecer o Pai. Quem é Deus? Jesus, o que ele veio fazer? Ele veio levar de volta eu e você para o Pai. Não mais para um Deus de juízo, porque Deus, ele é Deus de juízo, sim. Mas Jesus veio abrir o caminho para que eu e você conheçamos o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? O Pai te ama, por isso que você tem que buscá-lo de todo o coração. Todo o tempo você tem que confiar, todo o tempo, confia todas as coisas. Sabe por quê? Por que você tem que confiar? Mas aí que está, você tem que andar com Deus. Anda com Deus. Porque se você anda com Deus, se você anda em obediência a Deus, aquilo que Ele está te falando, te pedindo, você é uma pessoa que ora, que você entrega a sua vida, você entrega o seu futuro, você entrega o seu dia, você entrega os seus negócios, você entrega a sua profissão, você entrega os seus filhos, você sempre está perguntando o que Deus tem, o que Deus quer, como que Ele quer, por que Ele quer. Se você tem comunhão com Deus, se você anda com Deus, você confia em Deus. Porque quando eu ando com Deus, aí eu estou debaixo daquela promessa, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o bem daqueles, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, que o amam, que foram chamados pelo seu propósito. Nossa, eu conheço esse versículo de cor, mas me deu branco agora. Amém? Agora, querido, não pense que você está andando em pecado e aí o diabo está te dando rasteira. E Deus vai fazer com tudo isso coopere. Depois Deus faz. Mas não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Anda com Deus e aí você confia. Não deu certo? Confia. Deu certo, glória a Deus.
Entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Talvez hoje você não entenda o que vai fazer, o que está fazendo cooperar. Talvez hoje você ama a Deus, você anda com Deus, você está perguntando as coisas, mas você não está entendendo o porquê das coisas, né? Existe o porquê das coisas. Eu entendo hoje. Talvez você que é jovem, adolescente, ainda é um pouco mais complicado, porque você ainda muitas vezes precisa viver muita coisa. Mas a gente que já viveu algumas coisas, quando eu olho para trás, eu entendo. Eu entendo por que eu fiz odontologia. Eu não gostava de odontologia. Eu queria fazer psicologia. Mas Deus usou um tio meu, que eu amo esse tio por conta disso, porque foi um instrumento de Deus para ficar me cutucando. Vai fazer odontologia, mas eu quero fazer psicologia. Não, faz odontologia. Sabe, se você fizer odontologia, seu marido, ele fala, você vai casar um dia, seu marido pode ser transferido, é mais fácil, você monta o seu consultório. Ele começou, e eu queria... Mas por que eu queria fazer psicologia? Porque, no fundo do meu ser, Deus já sabia que eu ia ser pastora. E eu amo a natureza humana. Eu amo o quê? Ser pastora é envolver na vida das pessoas. É chorar, é ver a dor, entendeu? Então, eu tinha isso, só que eu achava que eu ia ser psicóloga por causa da minha profissão. Mas eu resolvi fazer odontologia. E o que acontece? Hoje eu entendo que isso cooperou. Sabe por quê? Porque como dentista, e eu trabalhando, depois, sabe por que eu fechei meu consultório, que foi uma direção de Deus, e fiquei na prefeitura trabalhando 4 horas? Por quê? Porque isso cooperou para o propósito, cooperou para eu ter tempo para criar as minhas filhas, para eu ter, assim, num caso assim, pessoal, tá? Para eu ter tempo para a obra. Por que o meu pastor, na época, falou assim, eu quero que vocês cuidem dos jovens? E eu e meu marido ficamos meio, não sei, pastor de jovem, acho que não. Por quê? Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito. Não era o propósito final. Então, querido, você não entende algumas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje. Por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso se aqui dentro há, né? Por que eu tenho que pregar aqui na praça se Deus já falou para mim que eu vou pregar na África? Porque Deus quer te treinar na praça para depois te mandar para a África. Amém? Davi foi treinado de trás das malhadas. Antes dele enfrentar Golias, antes dele ser rei, ele enfrentou um leão e um urso. Então, creia que todas as coisas cooperam para o bem. Se você está buscando a Deus, e se Deus não está mudando a rota da sua vida por algum motivo, confia em Deus. Amém? Confia. Eu não entendo. Hoje eu entendo, gente, por que Deus permitiu que eu morasse 10 anos dentro de uma construção. Eu louvo a Deus por isso. Quando eu estava lá, às vezes não foi fácil, querido. Eu lembro um dia que a gente mudou lá para casa totalmente em construção, sem reboque por dentro, metade da casa terminada, metade não. Nós entramos dentro da construção, não tinha, assim, portão, e a gente não tinha dinheiro para comprar o portão. Aí a minha cunhada, uma outra cunhada, a Regina, ela ia desfazer de um portão velho, né? Aí nós falamos assim, dá para a gente esse portão. Aí a gente foi colocar o portão, porque a gente tinha um cachorrinho, e o cachorrinho vivia querendo fugir, né? Então tinha que ter o portão. Aí, só que o portão não cabia no espaço, porque o espaço estava preparado para um outro tipo de portão. Aí a gente colou uma madeira, né? E era assim, vamos dizer assim, gente, não falando horroroso, assim, porque eu acho que... Mas assim, para o propósito, para o sonho, por aquilo que eu falei, que a planta da minha casa estava aqui. Estava aqui tudo, estava aqui o portão, como que era o portão. E, de repente, eu estava vendo outro portão. Eu lembro, queridos, eu sentei no corredor, olhando para o portão. E eu agradeci a Deus por aquele portão. Mas eu falava para Deus, Deus, não é esse portão. Não era esse portão.
Mas era o que tinha naquele momento. Mas sabe o que Deus fez, como eu disse? Fez eu ser fortalecida da minha fé. Querido, aquela construção foi o que, assim, mexeu na nossa fé. Cada vitória, cada coisa que a gente tinha imaginado, né? Ou seja, que Deus, a gente tinha planejado, a hora que a gente conquistava, o dia que nós colocamos o portão. Gente, que vitória, mas eu criei, porque eu falei assim, eu orava, falava assim, olha, eu olho, eu estou vendo outro portão. Eu não estava vendo naturalmente o portão, mas eu via, porque eu sabia. Então, eu fui treinado, querido. Então, não, sabe, por isso que a Bíblia fala para a gente ser grato por todas as coisas. Talvez na hora a gente não entende, talvez na hora doa. Mas a gente vai entender depois. Você está firme com Deus, confia. Sabe, o seu propósito individual também está ligado no universal, como eu disse. Seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom profissional. Honre os seus compromissos financeiros. Faça o que a palavra diz para fazer. Perdoe quem precisa ser perdoado. Peça perdão para quem você precisa perdoar. O que depender de vós tem de paz com todos os homens. Cumpre a palavra que Deus vai te levar a viver o teu propósito, assim, específico. E eu já estou terminando. Agora eu estou terminando mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha. Queridos, eu acho que aqui nós temos 2 tipos de pessoas, aqui e aí na sua casa. Eu não sei quanto tempo você conhece o Senhor, mas eu vou falar por uma experiência própria. Quando a gente conhece ao Senhor, e Deus vai implantando sonhos, desejos no nosso coração, e tudo isso tem a ver com o propósito. Porque dentro de nós já existe tudo o que precisa para cumprir o propósito. Então, às vezes, você tem um talento, tem um talento para tocar algum instrumento, ou para compor. Foi Deus que te deu para um propósito. E muitas vezes, quando a gente se converte, Deus começa a falar, olha, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo, eu tenho isso para você. Só que o tempo é cruel, querido, para as promessas. Diga a José, né? José sabia que ele ia ser colocado numa posição de autoridade sobre a família dele, autoridade. Mas o tempo, muitas vezes, levou ele para onde? Para um buraco. Depois para a casa de Potifar. Deu ruim lá. Foi para a cadeia. Levaram-se muitos anos. E Satanás sabe trabalhar também com esse detalhe do tempo, de frustração. Mas nessa noite, e foi isso que eu creio que Deus me trouxe para falar, de tudo que eu creio que Deus falou com vocês, mas Deus quer te fortalecer no seu propósito, no seu chamado. Não importa o que você está vivendo, não importa a frustração que você teve, não importa. Sabe, e entenda uma coisa, que no meio do caminho, enquanto a gente está buscando o propósito das nossas vidas, vai ter muita oferta de Satanás para encurtar o caminho, ou para te distrair, ou vai usar da tua frustração. A gente sabe que Satanás foi tentar Jesus, o próprio Jesus foi tentado. Olha, você não precisa de tudo isso. Um exemplo clássico que eu amo é o exemplo do apóstolo Pedro, que ele também se frustrou. Ele não se frustrou com o tempo, ele não se frustrou com o Senhor, ele se frustrou com ele mesmo. Chegou um momento que ele falou assim, nossa, não sei o que é, como é que é, agora está tudo confuso, né? E a palavra diz que ele voltou a pescar. Toma cuidado com algumas das coisas que às vezes você quer voltar a fazer, ou você quer começar a fazer, porque Satanás vai te dar projetos bons. Olha, agora, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas que pode estar roubando o teu chamado, o teu propósito. Mas espiritualmente hoje, nós vamos estar orando aqui. E aqueles que, né, nunca souberam, nossa, eu tenho um propósito, né? Entrega a sua vida para Jesus.
e pergunta qual é o meu propósito. Deus vai começar a mostrar para você o propósito. Você que já caminha com o Senhor há muitos anos. E às vezes você não está frustrado, mas você não está vendo ainda. Né? Que nem eu falei, né? Fiquei quase que falando que, coitadinha de mim, já estou velha. Não. Mas tem algumas coisas que Deus plantou no meu coração, que eu não vi ainda. Então eu também preciso renovar minha fé nessa noite. Crer no Deus de propósito, voltar a falar com Ele, entregar aos pés dEle. Porque foi, como diz, nós vamos cantar uma música, que foi ali na cruz, quando Jesus morreu, Ele te estabeleceu uma herança, e um chamado e um propósito. Amém? Eu queria convidar a equipe do louvor, ou então o ministro de louvor, e uma convidada especial, como eu chamei ontem uma, né, que ministrava com a gente aqui na igreja. Agora uma outra também, a Carolina, que já ministrou aqui na igreja. Hoje Deus levou, né? Levou Fernanda para São Paulo, Carolina para o Rio. Mas agora ela vai estar aqui, nós vamos estar ministrando. E eu queria convidar você a ficar de pé agora. Querida, eu não quero que você simplesmente cante uma música. Ou você já esteja em oração com o Senhor, ou você faça dessa canção uma oração. Amém? Deus é Deus que pode mudar a sua história. Amém? Não importa como que está o seu coração. Não importa a frustração. Uma vez eu fiquei pensando na vida de Jesus e eu fiquei pensando assim, eu falo assim, Jesus, a palavra de Deus diz que até os 30 anos, Ele não fez milagre. A Bíblia não relata nenhum milagre. Eu fico imaginando alguém que tinha um propósito de trazer libertação aos cativos, curar os enfermos, passar do lado de gente possessa e não expulsar o demônio. Porque não era chegado o tempo, porque o Espírito Santo não tinha descido sobre ele ainda, que nós sabemos que foi só no batismo que o Espírito Santo veio sobre ele, e aí se cumpre a promessa que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr encarcerados os algemados. Mas até os 30 anos, ele confiava no Pai, ele seguia o caminho. Querido, confia no Senhor, segue o seu caminho, busca. Ele tinha intimidade. Eu tenho certeza que até os 30 anos ele buscou, conheceu o Pai. Amém? José, em 24 horas, Deus o tirou da cadeia e colocou ele no propósito. O ministério de Jesus demorou 30 anos, mas em 3, ele revolucionou essa terra. A palavra de Deus diz que o apóstolo diz, João, né? Acredito que fala assim, que se tudo fosse escrito, não ia caber em todos os livros, tudo que Jesus fez. Querido, não importa se faz 30 anos que você está servindo ao Senhor, faz 20, faz 15. O que Deus pode de repente é virar a tua vida em 2, 3 anos, 10, ou de preferência, eu quero mais 30 servindo ao Senhor, impactar essa terra. E também, querido, se você não foi chamado para impactar a sua terra, você foi chamado para impactar seus filhos, a sua família, o seu esposo, a sua esposa. Não se preocupe. A uns, Deus deu 5 talentos, a outro 3, a outro 1. O que Ele pede é aquilo, não enterre o seu talento. Clame pelo propósito, não enterre. Amém? E nós vamos ministrar essa música do Fabiano que diz, né? Dos propósitos, dos planos que Deus escreveu para nós. E que Deus fale contigo. Leva-me, Senhor, ao centro da tua vontade, onde eu posso ouvir somente a tua voz e os planos que um dia escreveste só pra mim. Leva-me, Senhor, ao
ao centro da sua vontade. Onde tudo em mim se faz menor, onde tudo mais perde o valor, onde só tenho a ti, onde nada mais importará, onde os sonhos se renovarão, onde tua verdade reinará e a tua graça bastará. Leva-me de volta ao primeiro amor, de volta aos pés da tua cruz, onde nossa história começou. Queridos, nós estamos evitando de fazer apelo, né? Porque a gente não sabe quantas pessoas viriam. Mas eu quero te fazer um apelo. Se você precisa fazer essa oração de Senhor, eu preciso conhecer o meu propósito. Ou se você quer fazer essa oração, Senhor, eu fiquei frustrado e eu não creio mais que o Senhor tem propósito nas minhas vidas. Eu queria que você ou se ajoelhasse ou sentasse no seu lugar, mas tomasse uma postura diferente, que você esteja falando com o Senhor. Amém? Fale com o Senhor. Queridos, tem pessoas aqui que Satanás roubou o tempo por conta do pecado. A pessoa, você sabe que você tem um propósito, um chamado, mas muitas vezes você ficou cativo muito tempo do pecado, e isso fez com que as coisas se travassem na tua vida. Mas o Senhor é um Deus que não desiste do propósito que tem para a sua vida, do chamado. O Senhor é um Deus que diz: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Se por acaso existiu um tempo perdido na tua vida, não se preocupe, Deus restitui. Muitas vezes você não precisa ser restituído, você está no tempo pré-determinado do Senhor. Só espera mais um pouquinho, não desiste. Volta a crer, volta a clamar pelo seu propósito, volta a clamar pela tua vida, volta a clamar. Leva-nos de volta, Senhor, ao propósito que o Senhor tem para nós. Queria que vocês começassem a cantar de novo. Leva-me, Senhor, ao centro da tua vontade, onde tudo em mim se faz menor, onde tudo mais perde o valor, onde só tenho a ti, onde nada mais importará, onde os sonhos se renovarão, onde tua verdade reinará e a tua graça bastará. Leva-me de volta ao primeiro. Lembra, querido, do que o Senhor te prometeu quando você o conheceu. Aquilo que você sabe que foi gravado no teu coração, os sonhos, os desejos
de fazer a diferença nessa terra, de ser um instrumento de sal e de luz. Olha hoje aonde você está, mas não é o lugar que Deus tem para você, porque Deus tem mais. A palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Ele está aqui nessa noite. No centro da tua vontade. Aleluia, Ele está aqui, querido. Espírito Santo de Deus, eu oro agora. Espírito Santo de Deus, vem aquecer corações nessa noite, aqui nesse lugar aí, onde você está assistindo também. Deus te chamou, querido, querida, Deus te escolheu. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Volta a crer, volta a clamar, não desista. Ele é fiel. Eu sou o Senhor e não mudo. Ele não mudou de ideia com a tua vida, com o teu chamado, com o teu propósito. Senhor, eu oro para que o Senhor comece a imprimir também sonhos e propósitos em alguns corações. Você nem imaginava o que Deus tinha para você, mas Deus te trouxe aqui. E eu quero dar uma palavra para uma irmã, não vou falar o nome dela, mas Deus te trouxe de muito longe, minha querida. E os planos que Ele tem para a tua vida são inimagináveis. Você não consegue vislumbrar aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, Ana. Amém. Não foi por acaso que Deus te trouxe de bem longe para São José dos Campos. Não foi por acaso que Ele te colocou em contato com homens e mulheres de Deus. Ele vai te usar como uma flecha para acertar o alvo. Simplesmente creia, conheça-o mais e mais, que a sua vida seja de buscar conhecê-lo, porque Ele vai dar tudo o que você precisa, aqueles sonhos mais guardados no seu coração, são os sonhos dele para a tua vida. Amém? Amém, querido? Eu tenho certeza que Deus falou com muitos de nós, renovou, restaurou. Não abra mão da sua herança. Reivindique. Senhor, se o Senhor falou, eu quero. Deus prometeu para Davi. Davi queria construir uma casa para Deus. E Deus falou para ele assim: não, você não vai construir casa para mim. Eu vou construir uma casa para você. E não, nunca terá sempre terá um filho teu assentado no trono. Estava falando já da descendência de Davi, do Senhor Jesus. Sabe o que Davi fez? Ele não falou assim: ah, legal, faz Deus. A palavra de Deus diz que ele foi até a presença de Deus, falou assim: quem sou eu? Quem é a minha casa? Para o Senhor ter prometido umas coisas tão grandiosas como essa. Mas já que o Senhor prometeu, eu quero, faz. O Senhor quer ver a sua ousadia. Clame para o Senhor fazer o que Ele prometeu e faça a sua parte. Amém, queridos? Amém.